pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está dedicando para esse momento de estudo, de aprendizado. Dizer para vocês que é um imenso prazer estar aqui dividindo conhecimento. De uma certa forma, eu tenho muita satisfação de assumir qualquer disciplina dessa área pedagógica, porque é a área que de fato eu me identifico. Desejo boas-vindas e vamos lá, que seja um momento de muita aprendizagem, de construção de conhecimentos e que a gente possa seguir essa disciplina, né, com muita responsabilidade, né, organização didática, que vocês possam, de uma certa forma, se planejar para esta disciplina. Então, meu nome é Maria da Luz, né, sou professora de Letras, Português, Libras, né, do campus de Timon, do IFMA, né, campus de Timon, e vou acompanhar vocês nessa disciplina de didática. Então, a minha área, né, de concentração de estudo, de interesse, é a área de educação inclusiva, né? Inicialmente, eu comecei lá na minha graduação em 2012, comecei pesquisando bastante a parte de deficiência visual, a parte dos cegos, né, softs, tecnologia assistiva. E a partir dali eu vi a necessidade de seguir para outras áreas, né, como a área de Libras, que é a minha área hoje de atuação praticamente 100%, né? Eu sou intérprete, tradutora, intérprete de Libras. Fui intérprete de Libras por 5 anos no Instituto Federal do Piauí e agora assumi o concurso como docente na área de Letras, Português, Libras. Então é uma paixão, é um amor. Eu sempre gostei, me dediquei, sempre busquei essa parte, né, da educação inclusiva, uma coisa que eu vejo como algo muito bom, algo que eu me identifico, algo que eu gosto, que de fato eu pesquiso e que eu busco, porque eu sei que essa parte das minorias é uma área que ela precisa de uma atenção maior. Então, minhas pesquisas dentro do meu próprio mestrado, né, a minha linha de pesquisa foi para a parte dos novos letramentos e eu procurei pesquisar algo que fosse da área dos sujeitos surdos, né? Então, na parte da minha pesquisa do mestrado, eu desenvolvi um software para ensinar a língua portuguesa para surdos. Então, né, foi um momento muito bom assim, da minha trajetória acadêmica que eu não posso deixar de falar para vocês. Então, a nossa disciplina é a disciplina de didática. Eu espero que vocês estejam preparados para esta disciplina. Vou apresentar aqui para vocês a ementa e o objetivo da nossa disciplina, que está lá no plano de ensino apresentado. Então, a ementa da disciplina, né? O que a gente vai estudar? O que o próprio PPC do curso propõe para a gente, né? Então, a gente entender um pouco, né, sobre essa dimensão, na verdade, de educação, pedagogia, didática. Então, assim, são áreas que a gente precisa entender os conceitos, então, assim, é uma das propostas da disciplina. Objeto e relações, que a gente vai estudar, né? O objeto da didática, né? Quais são as suas relações com o professor, com o ensino. Os sujeitos básicos do professor didático, os componentes básicos do processo de ensino, que são as intencionalidades do ensino, os princípios dos conteúdos, enfoques teóricos metodológicos dos procedimentos de ensino, a comunicação didática e dos recursos de ensino, a avaliação, postura didática. Então, tudo isso a gente vai ver dentro dessa disciplina. Então, assim, o objetivo geral da disciplina em si, né, ele já é apresentado lá dentro do nosso PCC, quando a gente vê com a nossa proposta inicial para o curso de licenciatura em Química. Então, a gente tem como objetivo geral refletir sobre o papel da didática no contexto político-educacional contemporâneo, assim como compreender as abordagens teórico-metodológicas da didática, numa perspectiva participativa, criadora e transformadora da formação docente. Então, assim, a gente entender, né, essa questão do papel da didática, ela é muito importante para a gente, para vocês que fazem parte, né, dessa categoria, que são a formação docente, que são as pessoas que estão buscando. Então, essa formação do professor não tem como fugir dessa disciplina, né? Por isso que a gente vai ver isso com muitos detalhes aqui na disciplina. Então, a importância do estudo, né, da didática. Será por quê que nós estamos aqui hoje, né, diante de uma disciplina nova, com uma proposta de estudo, de conhecimento?
Então, a gente entende que a didática, né, ela vem, na verdade, para dar um diferencial na nossa prática docente, no nosso fazer docente, na nossa postura docente. Então, a didática em si, né, a gente pode até pegar essa palavra isolada, didática. O que seria didática? O que é ser uma pessoa didática? Né, uma reflexão que a gente vai fazer. Né? Será se é ser uma pessoa monótona? Será se a pessoa fazer sempre a mesma aula? Será se é um professor sempre estar ali com o mesmo material? Então, a gente vai aprender tudo isso na disciplina. E aqui eu apresento para vocês os conteúdos, né, que a gente vai estudar nessa unidade 1. Nós vamos ter os aspectos históricos e conceituais, que é a parte inicial da disciplina. Né? É quando a gente vai, na verdade, começar falando um pouco da evolução histórica. Então, assim, essa evolução histórica ela é importante porque muitas vezes a gente está aqui no ano de 2025 e aí a pessoa fala, mas isso aqui não importa, isso é de agora. Não, a gente precisa entender, na verdade, a gente precisa fazer esse passeio, né? Eu costumo dizer para os alunos, gente, a gente precisa fazer um passeio pelas raízes históricas de qualquer tema, para a gente poder entender por que hoje a gente está estudando. E aí a gente vai estudar isso, né? Evolução histórica. Aí nós temos o objeto de estudo da didática também. A gente vai estudar o que seria esse objeto, né, de estudo. O que a didática estuda? O que a didática se propõe a estudar, a ser apresentado por ela? O papel da didática na formação do professor. Será que é importante nós sermos pessoas didáticas, nós termos uma didática diferenciada? Isso a gente vai aprender nesse terceiro tópico. E aí os objetivos específicos dessa unidade seriam possibilitar aos discentes, no caso vocês alunos, estudos sobre contextos e conceitos relacionados à educação pedagógica e à didática. Proporcionar conhecimentos teórico-metodológicos sobre o planejamento e seus elementos. Então, para a gente fazer uma aula que não seja monótona, que não seja igual às outras, nós vamos precisar de um planejamento. Então, a gente também vai ver isso no decorrer da disciplina. E aí, aqui na unidade 2, nós temos a questão do ensino, da educação e ensino, que são os desafios, né, da escola atual. Então, eu trouxe um pouco, né, desse momento mais contemporâneo, desse momento que a gente está vivendo mais, para a gente entender, né, as transformações sociais e os desafios para o ensino. Então, a gente sabe que, com o passar do tempo, a gente vai passando por transformações. E aí, a gente vai ver esses impactos. Aí temos a questão do planejamento da ação didática, né? Concepções de planejamento, né? Os tipos de planejamento que nós vamos fazer, as funções desses planejamentos, os elementos do plano de aula que vocês vão ter que fazer lá no finalzinho da disciplina, depois que já tiver com todo o conhecimento consolidado. E aí nós vamos para a parte da avaliação também do aprendizado, que é importante. Aí vamos aqui dos objetivos específicos da unidade 2. Que os objetivos específicos da unidade 2 são possibilitar um debate, né, das práticas pedagógicas cotidianas escolares e não escolares, articular os saberes curriculares especializados, técnicos profissionais pedagógicos e os saberes da experiência. Na unidade 3, a gente vai para a parte da organização do saber escolar, né, a sistematização do ensino nos PCNs, de acordo com a especificidade do curso ou, né, a licenciatura, as técnicas e recursos didáticos pedagógicos, planejamento do ensino, né, que seriam os projetos e plano de aula, que a gente vai ver também na parte prática. E aí nós vamos para os objetivos específicos, né, que é aproximar os discentes da didática desenvolvida na realidade das escolas públicas e privadas. Então, a gente, na verdade, entender um pouco, acompanhar, né, essa questão, como é que é a didática, como é que é essa realidade, com certeza vocês já sabem, né, até pela experiência de vocês como próprios estudantes, mas a gente vai aproximar um pouco mais vocês disso, né? Desenvolver planos de aulas e projetos de ensino com conteúdos específicos de acordo com o curso, né, para o ensino básico. E a gente vai para a unidade 4, que na verdade vai ser a parte prática da disciplina, que é as tendências pedagógicas. Gente, não tem como a gente estudar didática e não bater nessa tecla. Tendências pedagógicas é um conteúdo que você precisa saber, porque ele é cobrado em concursos públicos para pedagogo, para professor. Então, assim, é algo que a gente tem que estudar com aquela perspectiva de futuro. Olha, eu estou estudando porque, de fato, eu preciso aprender, entender cada tendênciazinha que existe, né, dentro dos grupos. Daí os tipos, que é os que a gente vai aprender, e a exemplificação de cada uma.
O objetivo desse conteúdo, né, dessa unidade, é que vocês conheçam, né, conhecer as tendências pedagógicas da didática no Brasil e suas contribuições para o ensino. E diferenciar, né, as pedagogias liberais e das pedagogias progressistas. E a gente vai para os procedimentos de estudo, de ensino, né, como é que a gente vai levar isso tudo. Vai ter as participações em atividades presenciais, leitura e interpretação do fascículo, que é do material, estudo de materiais disponibilizados, resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem, resolução de atividades de avaliações presenciais. As avaliações, né, como nas demais disciplinas, nós vamos ter, na unidade 1 vai ser uma atividade de envio, né, então, assim, essa atividade vai ser o quê? Vai ser, vocês vão fazer um resumo simples, é um resumo simplesinho mesmo, e sobre o tema, né, a didática e a formação profissional do professor. São poucas páginas, a leitura é bem leve, não é rebuscada, então uma leitura que você não conseguir fazer com facilidade. Está aí no livro, é um texto, na verdade, do Libânio, dentro do material dele. Aí na unidade 2 a gente vai fazer um fórum, né, avaliativo, para que vocês vão ali, a gente possa discutir, que é a didática e os desafios para o ensino. Na unidade 3 a gente vai fazer outra atividade em envio, que vocês vão ter que enviar, que é a construção do plano de ensino para a educação básica, né, disciplina de química. Na verdade, aqui a gente vai fazendo não um plano de ensino, vai ser um plano de aula. Então, assim, depois a gente vai corrigir isso. Na unidade 4 vai ser o quê? A prática, na verdade, que a gente vai fazer eu estou pedindo aqui, na verdade, um mapa mental, mas eu vou aceitar também, se vocês quiserem fazer um quadro, né, bem bonitinho, bem organizadinho, para diferenciar as pedagogias, né, as liberais, que são tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e a tecnicista. Né, a gente vai diferenciar essas todas das pedagogias progressistas, que são a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Como eu vou explicar durante a aula, vai ficar bem clarozinho, gente, a diferença de cada uma, viu? Não precisa se assustar com essa quantidade. E aí, os recursos, né? O que a gente vai utilizar na disciplina é o material que está lá, né? O fascículo digital, o próprio ambiente virtual de aprendizagem, as ferramentas. E aqui eu trago para vocês a questão das referências. Então, assim, eu não trouxe muito materiais, até porque eu sei que a correria, de uma certa forma, a vida de vocês deve ser um pouco... todo mundo tem a sua rotina, tem casa, tem marido, tem trabalho. Então, que o momento de estudo não seja tão pesado, né? Que, de uma certa forma, seja um momento prazeroso, que vocês consigam conciliar com as outras atividades. Então, tem um livro, né, da Candal, vai ter o material do Libânio e um outro material que eu achei super organizado, que da Universidade, né, de Pernambuco. E aí a gente está com esse material da Luciane, que é muito bom também. E eu vou dizer para vocês aqui, finalizar a aula, né, que a gente vai ter coisas que só pertencem a gente, né? Nossos sonhos só pertencem a gente. A nossa persistência em buscar os nossos sonhos, os nossos objetivos, ela só pertence a gente. Então, a gente precisa o quê? Persistir, lutar, buscar. Porque se a gente não fizer isso, infelizmente, a gente não vai alcançar o que a gente pensa, o que a gente almeja. Então, a persistência é a força que transforma sonhos em realizações. Então, se você não tem essa força, se você não tem essa persistência, infelizmente, você não vai ter força para que o seu sonho seja concretizado. E é aquela coisa... Não espere que as pessoas façam algo por você. Você tem que, de fato, arregaçar as mangas, sentar a bundinha na cadeira, né, como fala, e, de fato, estudar, buscar o conhecimento, aproveitar cada momento. Então, assim, eu espero que a disciplina aconteça de uma forma leve, de uma forma que seja de busca de muito conhecimento, que vocês alcancem. E eu deixo aqui um abraço a todos vocês. Bons estudos, aproveitem, gente. Todo momento que a gente tira para estudar é algo que vai ser engrandecido no nosso currículo, no nosso cérebro, no nosso dia a dia. Então, que nós possamos ser, né, professores, educadores, pessoas que saibam debater, que saibam discutir temas de forma saudável. E aí eu deixo meu abraço.